Como aprender a programar? Como dar o primeiro passo nessa área? Alguns vão lhe dizer que antes de você começar a programar numa linguagem de programação de verdade, você precisa dominar a lógica de programação. E dominar a lógica de programação talvez signifique estudar diversas teorias e conceitos, ou praticar programação em Portugal e Visual G, basicamente uma linguagem de 30 anos atrás, que há 30 anos, 20 anos, foi traduzida para o português. Eu penso diferente. Eu penso que você pode e deve aprender a programar diretamente programando em linguagens que são usadas hoje em dia. Você vai desenvolver sua capacidade de lógica de programação, de pensar um problema e criar as soluções, e utilizando ferramentas que existem hoje e que são usadas hoje comercialmente. Você está dominando os recursos, a sintaxe, os comandos de uma linguagem de verdade para criar programas de verdade. É essa a ideia do pacote que eu fiz hoje. Um pacote de 5 cursos de lógica de programação diretamente em diferentes linguagens, com diferentes abordagens. Lógica de programação, programação procedural, é um curso estritamente de lógica de programação, embora ele use JavaScript, uma linguagem. Mas mais que isso, ele não é um curso tradicional de lógica de programação, onde eu estou pensando, bom, aqui eu devo ensinar lógica booleana, aqui eu devo ensinar controles de fluxo. Não, ele segue a construção de um pequeno jogo de adivinhar números. Então, segundo vídeo, nós temos um programa. Ok, faço uma rápida introdução e aí mostro um pequeno programa. E aí coloco um desafio para o aluno. Ok, o programa é adivinhar um número. O programa diz se o número é certo ou não. O número é 7? Se você digitar 5, ele vai dizer errado. Se você digitar 7, ele vai dizer certo. E aí eu digo, bom, agora é hora de você começar a programar. Sim, 5, 10 minutos depois de começar esse vídeo, você já tem que começar a programar. Você tem que dizer se o número está certo, ou é maior, ou é menor. Você tem que criar uma nova linha de código. A gente mostrou um if no aula 2, você tem que usar 2 ifs, que é a condição, que é o teste. Um teste se é menor, um teste se é maior, e finalmente dizendo se não é nem menor nem maior, é igual. Ou outra solução qualquer. E aí a gente mostra a solução disso. Então, terceira, quarta, quinta aula, nós já temos alguns desafios para serem feitos do primeiro módulo. São 4 módulos. Nós vamos evoluindo com eles. Lá pelas tantas nós precisamos trabalhar com arrays, porque não porque eu estou ensinando arrays, porque eu tenho um problema para resolver. Eu não quero adivinhar um número, eu quero adivinhar n números. E aí nós precisamos de um array para guardar n números. Então, já na semana 2, bom, ok, introdução ao arrays, nós precisamos recriar o nosso jogo, que tinha que adivinhar 2, 3 números, agora com arrays para poder adivinhar n números. No módulo 3, eu não quero mais números, eu quero um ponto no espaço cartesiano, um ponto em x e y. E aí nós precisamos aprender uma estrutura mais complexa. No caso do JavaScript, nós fazemos isso usando uma estrutura chamada objeto literal. Em outras linguagens, nós vamos usar outras soluções com outros tipos de estruturas. Por isso que mesmo no básico do básico, muita coisa já vai mudando na lógica de programação de uma linguagem para outra. Começamos a mostrar também funções, e aí nós temos como criar uma função, como criar uma função de cálculo, como desafio e tal. E JavaScript tem uma lógica para a construção de funções, outras linguagens têm outras. Esse não é o único curso nesse pacote de lógica de programação em JavaScript. Nós temos mais um curso de lógica de programação em JavaScript, que é um pouco mais tradicional, porque ele segue com módulos em que ele mostra os comandos. Vamos falar sobre variáveis e o comando if. Vamos falar sobre strings, tipos de dados, comando while. Vamos falar sobre boolean, novos operadores. Vamos falar sobre funções. Vamos falar sobre arrays. Não é que ele não tenha desafios, exemplos. Ele apenas segue por uma outra lógica. Ele foca no conteúdo a ser ensinado e propõe desafios. No outro curso, nós focamos no desafio a ser criado e vamos mostrando os recursos necessários para eles. Duas formas diferentes de trabalharmos lógica de programação. Você pode fazer os dois cursos, eles vão reforçar um ao outro, eles vão mostrar novas formas de entender aquele conteúdo. Você olha por uma abordagem, você olha para outra. A mesma lógica que nós seguimos no Lógica de Programação em JavaScript, nós seguimos em grande parte nos cursos de PHP,
e de Python. Qual é o contexto aqui? O contexto é trabalhar com diferentes linguagens aos mesmos conceitos. Então, você acha difícil lógica de programação? Bom, se você vê ele em Python, e aqui em Python nós estamos mostrando os condicionais, os ifs, as funções, tratamento de exceção, sempre mostra alguma coisa eventualmente mais aprofundada que outro. Em PHP, nós temos um curso inteiro mostrando a lógica de alguns comandos. O for each é um comando um pouco diferente do for, que na maioria das linguagens nós ensinamos. O for each é um pouco mais sofisticado. Trabalhamos um pouco com o OR, o AND, o NOT, o booleano. Em cada um desses cursos, muita coisa é parecida, muda a sintaxe, muda a ênfase, muda um pouco os trabalhos, e nós estamos trabalhando. Você vai aprender lógica de programação quando praticar. Fazendo esses 5 cursos, você vai ter visto lógica de programação de fato, trabalhando com ela, realizando desafios, mas são desafios reais. Ao final deles, você vai ter um conhecimento, ainda que introdutório, de JavaScript, de PHP, de Python. É claro que esse é o primeiro passo de uma jornada. Lógica de programação e mesmo conhecimento introdutório dessas linguagens é apenas um primeiro passo se você quer se tornar um desenvolvedor profissional, seja para trabalhar diretamente numa empresa, no Brasil ou no exterior, ou prestar serviços, ou usar para você mesmo, etc. Isso é só o primeiro passo. Mas a partir daqui você pode dizer, ok, eu quero me aprofundar em Python, eu quero me aprofundar em PHP, eu quero me aprofundar em JavaScript, ou eu quero me aprofundar em uma de outras tantas linguagens que são usadas comercialmente. Mas você já vai ter um sólido conhecimento de lógica de programação, entendendo, inclusive, o que muda e o que permanece igual de linguagem para linguagem. Então, essa é uma promoção, num valor super acessível, cursos rápidos, práticos, para dar o primeiro passo. E eu convido que você participe dessa promoção.